Boa tarde, Nelson. Boa tarde, turma. O nosso grupo vai falar um pouco sobre a salmonela em suínos. Quem vai apresentar o trabalho sou eu, Samuel, o Lucas, Mário e Pedro. Pode passar. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a salmonelose em suínos, tanto em um contexto geral, quanto o estudo feito pelo artigo. Eu vou falar um pouco sobre o contexto geral. A salmonelose é uma infecção fecal oral causada por bactérias que se alojam tanto nas tonsilas quanto nos linfonodos desses animais. E que quando esses animais são submetidos a uma situação de estresse, como por exemplo, transporte para serem abatidos, eles acabam aumentando o nível de excreção dos agentes pelas fezes. Isso contribui para disseminar o agente no meio ambiente e acaba contaminando outros suínos. Pode passar. Falando agora um pouco sobre a situação da salmonelose em suínos no Brasil, a salmonela é endêmica no Brasil e apresenta uma alta prevalência nos suínos. Isso acaba se tornando um grande problema para a saúde pública, uma vez que o suíno é o agente, é o reservatório do agente, acaba gerando gastos tanto em relação às pessoas que acabam se intoxicando, quanto em relação a esses animais, que vai ter que gastar com medicamentos, antibióticos, e apresenta uma alta taxa de mortalidade também. Um dado no mundo que a gente colocou aqui foi que nos Estados Unidos, no ano de 2005, 76 milhões de pessoas foram acometidas. Agora o Lucas vai falar um pouco sobre em relação ao artigo. Falar um pouco do nosso artigo. As doenças transmitidas pelos alimentos acometem 76 milhões de pessoas por ano nos Estados Unidos, o que leva a várias doenças e leva até a óbito. E estudos baseados nessa ocorrência estimaram que existe um custo enorme da salmonela humana por ano nos Estados Unidos, que estima a 2,3 bilhões de dólares. Esses produtos suínos foram considerados uma fonte de infecção de 10 a 19% de causas da salmonela em humanos. Todos os suínos portadores da salmonela, que causa gastroenterite em humanos, em quase todos os casos não apresentam nenhum tipo de sinal clínico, o que passa despercebido nas granjas e nos abatedouros. 70% dessas carcaças contaminadas são dos próprios animais portadores da doença e 30% são de contaminação cruzada. Nosso artigo fez um estudo sobre isso. Eu vou falar um pouco dos materiais, dos métodos que foram usados. Foi um estudo realizado de janeiro a julho do ano de 2000. Um estudo em 33 granjas de 5 completos e 32 unidades de terminação dos suínos, no estado do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Essa amostra foi definida como por uma convivência a partir da ponderação entre análise e estatística e também dos recursos disponíveis. Após o contato com as agroindústrias, foram sorteadas algumas granjas que possuem mais de 100 leitões no estado de terminação, porque esses apresentam maior quantidade, porque essas granjas apresentam maior quantidade de animais abatidos, Fica mais fácil então para fazer o estudo. Como que foi esse estudo? As granjas foram visitadas uma semana antes
foram aplicados no questionário. E também, durante a visita, foi coletado sangue de aproximadamente 40 suínos por granja. Esses suínos de terminação, né? Nas granjas para terminação. Os que vão para o abate, né, no caso. E coletaram sangue para determinar sua soroprevalência. Pela amostra recolhida, foi calculado e considerado uma prevalência de 20%, com a precisão de 10% e o nível de confiança de 90%. Esse soro foi congelado até ser testado, né? Para ver se tinha a salmonela ou não, por um método desenvolvido pela Embrapa. Aí, a partir disso, as granjas foram divididas em categorias, posso dizer assim, de acordo com essa distribuição da soroprevalência. Foi dividido da seguinte forma: salmonela 1, quando tem prevalência baixa. O que quer dizer baixa? Menor ou igual a 40%. Salmonela 2, que é uma prevalência intermediária, que fica entre 40% e 70%. Salmonela 3, uma prevalência alta, que é maior que 70%. Essa coleta do soro, né, do sangue, foram amostradas a ração na fase de terminação, como ela é armazenada no silo das granjas, e a água consumida pelo animal. E pode chegar à conclusão que a contaminação microbiológica da ração e água foi estimada por colimetria, quer dizer, utilizando as técnicas de tubos múltiplos para a ração e cromogênico para a água. Passar agora a palavra para o Mário, falar um pouco. Bom, foi avaliado 65 granjas, né? E essas 65, 98% dos animais testaram positivo no teste ELISA, como soroprevalência 58%, né? Lembrando que soroprevalência é quando existe um anticorpo contra um agente patológico no soro sanguíneo. No caso aí, a salmonela. Notou-se também que não tem nada a ver a água com o aumento da soroprevalência. Existem fatores, como no próximo slide vai mostrar, que determinaram o aumento da soroprevalência. Eu listei alguns, pois são muitos, mas como, por exemplo, ração peletizada em relação ao normal, o tipo de piso, o transporte freteiro, armazenamento de comida, quantidade de animais por espaço determinado, água, entre outros, né? Lembrando, como o Samuel falou, é uma infecção transmitida tanto pelo fecal, tanto pelo oral. Passar agora para o Pedro. A prevenção é feita no comedouro, que tem que evitar a presença de comedouro aberto, para que o animal não consiga subir e sujar a ração de fezes, fazendo assim a contaminação dos outros suínos. Colocar a menor quantidade de suíno nas baias, para evitar a transmissão da doença. Fazer o controle de roedores da granja também é de extrema importância, por causa que eles carregam a salmonela. A utilização de tela também, para evitar a presença de aves silvestres dentro das baias, comendo a ração dos suínos. E evitar também o transporte de animais em diferentes locais no mesmo caminhão. E em humanos, evitar comer alimento crus, ter saneamento básico e ingerir água tratada. Pode passar isso. Tratamento achei em humanos.
que é fazer hidratação sempre, que é o melhor tratamento, e em casos mais graves, é utilizado um antibiótico. A gente pode concluir então com esse estudo, né, do nosso artigo, que essa salmonela está amplamente disseminada no rebanho de suíno, em todos os rebanhos de suíno que foram amostrados. Os fatores que são associados a essa alta prevalência são diferentes de granja para granja, das granjas terminadoras e as de ciclo completo. Em ambos os casos, né, são relacionadas com as medidas que são adotadas nas granjas, as medidas de biossegurança. É isso então que a gente tinha para falar. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos aí à disposição para responder.